Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com o Jean Wagner Oliveira Braga. Ele que está aprovado em quarto lugar no concurso da Câmara de Maceió para o cargo de Procurador Legislativo. Jean, quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, desde quando você é formado em Direito. Boa noite, né? Eu sou formado em Direito de 2016, só que eu fiquei entre idas e vindas de concurso. No primeiro momento eu patinava por várias carreiras, né? Defensoria, magistratura, até me encontrar na área de procuradorias. Atualmente eu sou procurador do município aqui de São Paulo, né? Antes fui procurador federal e sou de Maceió, estou esperando o momento para poder voltar para casa. Sempre mantive esses laços aí estreitos com Maceió, né? Aí hoje vivo essa questão da distância aí São Paulo Maceió. Aí não vejo a hora de voltar e assumir o cargo lá como procurador da Câmara. Então, qual que foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados, viu essa oportunidade de voltar para casa e no cargo, né, da área aí que você escolheu para seguir sua vida profissional? O nível de satisfação foi imenso. Eu tava ansioso. Eu nunca fui de esperar virar a madrugada para acompanhar a diária oficial assim. Sempre fui mais tranquilo de esperar no outro dia. Mas esse pontualmente eu tava perdendo as madrugadas para ir acompanhando fase por fase para até esperar o resultado final e a homologação. E você falou que teve vários momentos aí, que atirava para tudo quanto é lado, mas um momento que de fato você considera que virou um concurseiro profissional focado naquilo que queria, que foram as procuradorias. Foi quando isso? Foi quanto tempo de Foi preparação até esse? depois da pandemia, ali em 2021, né? No primeiro momento, quando eu comecei, eu estava passando por várias fases. As minhas primeiras aprovações foi a Procuradoria do município de João Pessoa, ali em 2018, e a Defensoria Pública do meu estado também, em 2018, né? Aí, nesse momento, eu estava, tanto que teve um ano que eu estava na fase de sentença na Magistratura Federal, na Defensoria, fazendo prova oral, fazendo segunda fase na PGM, aí estava aquela loucura. Aí eu percebi que isso estava fazendo com que eu conseguisse até passar, mas não uma colocação suficiente para ser nomeado, né? Uhum. Aí, depois da mudança da pandemia, aí eu retornei focado em procuradoria. Aí foi quando eu fui fazer a PGE Paraíba, né? Passei também. Aí fui nessa sequência, né? Aí fiz PGE Paraíba, não consegui lograr êxito lá em Alagoas, né? A PGE de lá. Aí fui fazendo outras carreiras, né? As carreiras federais, né? Procuradoria Federal, Procuradora Fazenda, que eu consegui passar, né? Tanto na Procuradora Federal quanto Procuradora Fazenda. E fiz esse concurso aqui da PGM, né? E a PGE Ceará também. Consegui ser aprovação na PGE Ceará. Aí, no primeiro momento, depois da PGM São Paulo, eu digo, não, vou encerrar minha carreira aqui, vou fazer a vida. E apareceu, aos 48 do segundo tempo, a prova da Câmara. Aí eu digo, essa vai ser minha última prova. Em casa, eu viajava tanto para fazer prova em tudo que era lugar. Eu digo, não, em casa eu não posso deixar de fazer. Ainda mais porque todas as fases eram no mesmo dia, né? Uhum. Tinha um limite de correções, mas todas as fases ocorriam no mesmo dia. Aí eu digo, não, não posso perder essa oportunidade. Acabei que fiz, graças a Deus deu tudo certo, né? O resultado foi ótimo, assim. Nem consegui. Meu medo era sempre sair dali das vagas, né? Mas sempre acompanhando ao longo das fases, consegui me manter ali nas vagas. É outra tranquilidade, tá ali nas vagas. Você sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser chamado, né? E nessa sua caminhada, estratégia carreira jurídica, quando, como que você conheceu? O estratégia ele mudou um pouco a minha mentalidade, porque num primeiro momento, quando você está começando, você ainda vai daquela forma meio tradicional, bem old school ali de pegar livro, né? Aquela coisa doutrina forte. E a gente sabe que estudo para concurso não dá para ser trabalhado assim nos tempos de hoje, né? Aí o estratégia é bom porque ele consolida esse material mais por meio de PDFs, vídeos. Aí você consegue direcionar melhor os estudos, né? Aí conheci alguns excelentes professores aí, como o Felipe Duque, que me ajudou bastante para a prova da PFN. Tem também o Rodolfo Pena, na área administrativa, de procuradorias. Aí hoje em dia, por coincidência, eu até encontro o Rodolfo por vezes na associação aqui dos procuradores do município, ele frequenta. Aí estratégia entrou justamente no modo de estudar, né? Eu fiz alguns cursos também específicos, né? Alguns cursos assim que saiu a nova lei de licitações. E sempre que aparecia um ponto que exigia um grau de especificidade maior, eu me direcionava a estratégia porque eu tinha um ou outro material mais concentrado, né? Fui largando aos poucos esse tipo de estudo baseado em livro, né? Lá assim, você pegar um livro, ler de capa a capa, hoje em dia é inviável, né? Ainda mais para quem estuda na minha circunstância, duas filhas, esposa, trabalho.
Você tem um tempo muito reduzido para estudar, então você tem que saber por onde estudar. Não dá para pegar qualquer coisa e sair, né, estudando sem parar. Você tem que focar. E nesse aspecto, a estratégia foi de alta relevância para conseguir encurtar esse processo, né? Uhum. E o que foi a sua base? Foram os PDFs, foram as videoaulas? Chegou a utilizar outras ferramentas também que o site disponibiliza? Basicamente os PDFs e as videoaulas, né? Mas assim, outras ferramentas até gratuitas que o Estratégia oferece, por exemplo, sempre que eu fazia uma prova, tinha os pós-provas, né? Os professores corrigindo, e aquilo ali já dava até um norte para você saber se você ia ou não ia para uma segunda fase, se você estava perto, se você estava longe, né? Além dessa parte dos cursos, tem também muito material gratuito de estratégia oferecido aí, que eram cruciais assim para você até direcionar. Eu acho que é análise de edital, né? Eles analisavam alguns editais e aquilo ali já dizia, ó, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá, isso aqui tem outros fatores. Conhecia um pouco melhor a carreira que você pretendia fazer, né? Então, pude me valer dessas ferramentas, né? Os cursos, basicamente PDF e vídeos, né? Já direcionados, e os materiais gratuitos oferecidos. Pela foto que tem no WhatsApp de você, com você e a sua família, né? Se a foto é recente, as crianças ainda são pequenas, né? Então, o que vi são gêmeas Está um também. pouquinho maiores, está um pouquinho maiores. Então, você teve esse seu estudo direcionado, já sendo pai, já tendo filhas pequenas e gêmeas, né? Que demanda aí uma atenção duplicada ao Não, mesmo. quando eu comecei a estudar sério mesmo, pouco tempo depois minha esposa engravidou, e pouco tempo depois tive as meninas. Aí, tanto que eu tive que até cancelar algumas provas, que eu já tinha até viagem comprada, tudo, porque quando nascem assim as crianças, a loucura é grande, né? E o ritmo de estudo vai para o chão. Tive que cancelar algumas provas, mas depois foi me organizando para retomar, né? É difícil, fácil não é, né? Mas dá, é possível, né? É possível. E foi conciliando com o trabalho também? Ganhando com trabalho. Eu era servidor, trabalhava no INSS, né, no primeiro momento, aí trabalhava lá, ainda advogava, estudava, ainda tinha as duas pirraninhas para ajudar da melhor maneira possível. Tá bem, levando em consideração que o seu dia tem 24 horas, assim como o de todo mundo, em que momento que você conseguia sentar para estudar? Era mais ou menos quantas horas líquidas por dia? E principalmente agora, voltado para esse concurso também da Câmara de Maceió, era quantas horas líquidas diárias de estudo? Para a Câmara, eu pude me valer já da bagagem que eu tenho de outros concursos, né? Na Câmara, no último momento, eu já estudava bem menos, né? Eu vinha de aprovações muito recentes, né? Principalmente da Banca CESP, foi uma prova da Banca CESP, né? Aí eu pude me valer desse conhecimento, né? Agora, no momento de estudo mais forte, eu me distribuía ao longo do dia, né? Para tentar estudar entre 4 e 6 horas, fracionando isso em vários momentos, entre várias atividades. Estudava uma hora aqui, parava, ia fazer uma outra coisa, e retornava, estudava mais duas, e sempre foi assim, fracionando, né? Tentava me valer de qualquer momento, tipo, eu ia no médico, estava ali numa consulta, numa espera, estava estudando, respondendo questões por celular, e assim ia. O que eu podia me valer do meu tempo era para estudar. E você tinha um cronograma? Já sabia exatamente o que você ia estudar no dia seguinte, mesmo que fossem momentos assim diferentes, divididos durante. Eu sempre procurei trabalhar assim, porque não dá para ter um cronograma linear, né? Chega um momento em que você começa a ficar muito afiado em algumas matérias e outras matérias que você não consegue evoluir tão bem. Aí eu sempre procurava manter um padrão de revisão naquelas que eu já tinha um bom nível, e nas matérias em que eu não conseguia, eram matérias que tinham uma dificuldade maior de conseguir lidar, aí essas matérias eram as que estavam sempre presentes no meu cronograma. Eram matérias, né, de 2 a 3 vezes na semana, mexer com ela, né? Algumas já estavam tão enraizadas ali no nível de conhecimento que eu podia me dar o desfrute de, às vezes, ver aquela matéria uma vez no mês, quinzenalmente, e trabalhava meu cronograma distribuindo a partir do meu nível de conhecimento para o que eu precisaria para a prova. Acho que por isso que é importante não desistir na primeira reprovação, né? Porque a Não, bagagem acumulada você vai levando para os demais concursos e depois vai ficando mais leve associar, né, o estudo para concurso público com a rotina de gente grande, né? vai ficando, vai ficando. Assim, as coisas melhoram. O que eu posso dizer é que o começo é muito difícil até você conseguir encaixar, né? Geralmente quem tem uma vida com muitas atribuições tende a ter aquele tempo curto e tende a tentar estudar de uma forma muito linear, só indo para frente, sem revisar, né? E o estudo para concurso exige esse processo constante de revisitar a matéria, né? Eu, no começo, acho que um dos maiores pecados para mim foi justamente esse. Eu estudava de uma forma linear, como quem dizia.
eu tenho muito pouco tempo para estudar, então eu tenho que sempre evoluir, né? Só que a gente percebe que, às vezes, a evolução, o processo de evolução, está marcado justamente nesse retomar e fixar aquilo ali. Você vai retomando e fixando. Aí foi aí, eu acho que onde foi uma girada de chave na maneira de estudar, que foram as revisões, né? Uhum. Eu estava muito linearmente, assim, sei lá, 3 meses, depois eu retomava um assunto que eu vi isso. Quando você vinha, era quase um novo aprendizado, né? A leitura de lei seca também eu demorei um pouquinho, porque a leitura de lei seca é aquela coisa um pouco mais maçante, né? Difícil. Aí é outro processo também que, num primeiro momento, eu tinha uma certa. Era um pouco refratária essa ideia de pegar o vademecum e ficar lendo de ponta a ponta. Depois eu fui achando mecanismos de filtragem, né, do que costumava cair mais, do que costumava cair menos, e passei a estudar a lei seca com esse viés, de analisar o que cai mais, o que cai menos, analisar a incidência para poder estudar de forma mais específica. Não dá para você pegar um Código do Processo Civil com mais de 1.000 artigos, um Código Civil com mais de 2.000 e ler ele de forma linear, né? Chega um momento que você, depois que leu 50 artigos, você já não consegue entrar muita coisa ali, né? Eu fui trabalhando, fazendo essa análise do que era relevante e focando nisso. E você percebe que isso funciona excelentemente para fazer questões, para responder prova. Chega momentos que você começa a alcançar os 80, por exemplo, na Paraíba eu fiz 91 pontos de 100, né? Aí você vai, aí foi uma prova com um nível de corte altíssimo, a prova foi 88, né? Tanto que os primeiros colocados tinham 94, 96 pontos. Foi uma prova, mas o X da questão estava muito nisso. Em você conseguir estudar o que conseguia cair com frequência, e aí você consegue excelentes notas, né? E é o famoso conhecer também perfil da banca, né? Que você vai adquirindo fazendo questões e fazendo provas também. Você comentou que a sua prova foi o Sesc-Sebrasp, não foi isso? Isso. E foi Isso. tradicional de certo e errado, de um errado anular uma certa, ou foi Foi muito. uma, a da Câmara foi uma errada no Luan Serra. E foi a minha primeira aprovação numa prova desse modelo. Eu não me dou bem com provas de certo e errado, assim. Foi a minha primeira aprovação, né? Sempre, por exemplo, no DF, eu perdi uma prova nesse modelo. Estava até bem preparado, mas esse modelo, ele acabava me atrapalhando. Digamos que eu não tinha pegado a forma de trabalhar esse modelo, né? Aí, um ponto que eu tentei, né, me preparar para a Câmara foi justamente esse: pegar esse feeling de como trabalhar em questões de uma errada no Luan. E eu Uhum. acho que funcionou bem, né? Fui pegando esse feeling, muitos bizus, e fui trabalhando dessa forma. Mas, no geral, no Sebrasp, a maior parte das provas que eu passei eram 5 alternativas, né? O padrão ali, sem anular nada, né? Uma errada no lance. E esse esquema, né, de você chutar ali, correndo o risco de errar e depois anular uma certa, exige uma estratégia para um momento de prova, né? Se você vai responder tudo, se vai deixar alguma em branco, quantas vai deixar em branco, como que você montou essa sua estratégia? Foi se baseando em fazer questões, em fazer simulados nas provas anteriores que você havia feito? Questões. Assim, a predominância de qualquer estudo para concurso, já que no momento da prova o que você vai fazer é questões, essa preparação tem que tentar reproduzir ao máximo isso. Então não tem outra forma. Você pode pegar livros e mais livros, materiais e mais materiais, mas você tem que fazer questões. Tem que fazer questões o máximo que você puder. Eu não estou no patamar de muita gente que fez 10, 15 mil questões. Eu acho que eu não chego nem perto disso. Devo ter feito, ao longo da minha preparação, mil e poucas questões, né? Agora, eu procurava sempre variar o nível das questões. Quando eu começava a perceber que aquele nível de questões estava muito repetitivo, eu começava a trabalhar outras questões. Começava a perceber que aquilo era um ponto de relevância, né? Já marcava aqueles artigos, os entendimentos que ali eram interessantes, e ia sempre evoluindo, né? Eu tentava otimizar esse pouco tempo que eu tinha, né? Até porque esse processo de 4 e 6 horas nem sempre era tão linear assim. Tinha dias que o que eu me permitia era sempre forçar a estudar algo. Tinha dias que você olhava e dizia, não vai dar nada de positivo hoje. Aí eu sempre pensei que é melhor o feito, né, do que o perfeito. Aí eu preferia, às vezes, ter 1 hora de estudo, mas fazendo, do que perder esse foco na disciplina. Porque um dia que você deixa de estudar, às vezes já puxa outro para você deixar. Quando menos espera, você perde o bonde, né? Uhum. Aí nem sempre funcionava linear assim, eu tinha que tentar otimizar isso, corrigir cronograma, eu montava um cronograma, aí tinha dias que por uma fatalidade eu só conseguia estudar 1 hora, no máximo 2, tem que tentar corrigir esse cronograma de alguma forma. E a maneira que eu conseguia otimizar mais isso era largando um pouquinho a leitura e tentando trabalhar questões, né? Porque na hora da prova não tem o que correr, na hora da prova não é uma prova de leitura, é uma prova de responder questões. Então, quanto mais preparado você está para isso,
melhor. Você deixou questões em branco na prova ou respondeu tudo? Tudo. Acertei, acho que 87 e errei 13. Aí Hum. pronto. Aí tô nada. Próximo ali o corte, né? O que me ajudou bastante foi a segunda fase. Na segunda fase eu fiquei entre as três maiores notas da discursiva ali, né? Três, quatro melhores notas discursiva. Isso ajudou a nota a aumentar, né? A nota na primeira fase foi bem equilibrada ali, mais justinha. De forma geral, os concursos de carreira jurídica, né? Alguns poucos vão ter só prova objetiva, alguns um pouco mais vão ter objetiva e discursiva, outros vão ter objetiva, discursiva, títulos, Agora, oral, são muitas fases, costuma ter. isso. A preparação é muito diferente, você que já teve experiência, né, de fazer inclusive concursos aí com fase oral, a preparação é muito diferente para cada uma dessas fases, especificamente para a Câmara de Maceió. O que foi de diferente para você entre se preparar para a objetiva e se preparar para a discursiva? Uma vez que foi no mesmo dia, né? Então a preparação teve que ser simultânea. Isso. Para o objetivo, no primeiro momento, eu tive que me preparar bastante para lidar com esse modelo, que era um modelo que, para mim, era um pouco traumático, digamos. Eu nunca tinha passado em certa ou errada. Já tinha passado em várias que eram de alternativa, mas certo ou errado eu não, simplesmente não conseguia passar. Né? Ficava próximo, mas não conseguia passar. Né? Consegui trabalhar esse melhor modelo aí de como equilibrar aí as certas e erradas, a ponto de poder fazer todo e mesmo assim estar, né? E na discursiva foi basicamente tentar trabalhar temas que são afetos ali à carreira, né? Você tem que ter esse entendimento do que basicamente você provavelmente vai trabalhar, né? E alguns temas que são relevantes para a carreira, né? Municipal. No caso, era o município, né? A cidade de Maceió teve alguns problemas de ordem urbanística, né? Tiveram alguns problemas com a mineradora lá da região, que acabou causando alguns danos de ordem do meio ambiente e urbanismo, né? Então, o tema da prova lidou com o urbanismo, né? Eu estava afeto que poderia cair isso, e foi bom, foi tranquilo, assim, o resultado. O que eu tive que otimizar foi o tempo, né? Porque o tempo era curto para você fazer tanto a objetiva quanto a discursiva, né? Aí vem as experiências que eu já tive com outras provas, mais ou menos nessa linha, na Paraíba também foi tempo curto, no Ceará também o tempo é relativamente curto, na própria AGU também foi assim. Aí você vai, a experiência assim vai fazendo que você fique mais calejado a ponto de você conseguir lidar com essas situações, né? Prova oral, né, é outro nível de preparação. A prova oral, o elemento psicológico é fortíssimo, né? Prova oral, eu digo que não está nem muito no conhecimento, tá? E como você desenvolve suas ideias com coisas até por certo ponto básicas, né? Por mais que a pergunta possa ser às vezes capciosa, algo que você nunca conheceu, mas nada foge muito de uma base comum. Você parte ali do básico e você vai aperfeiçoando isso até chegar naquele tema, digamos, inusitado, né? O examinador, por vezes, é isso que ele quer, né? Ele quer trabalhar com você essa capacidade de você trabalhar o básico e ir elevando, né? E elevando até chegar próximo, tangenciar o assunto ali. Jean, você trouxe uma bagagem de momentos ali que você estava tirando para tudo quanto é lado, mas de qualquer forma você conseguiu reconhecer os erros que você teve ali, né? Trouxe essa experiência depois para o estudo mais direcionado e pensando na preparação específica para esse concurso da Câmara de Maceió, que você trouxe, né? Duas bagagens, essa do primeiro momento, essa desse segundo momento. Você considera que você teve erros? Alguma coisa que você enxerga agora que poderia ter feito diferente? E o que você acredita também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? O principal acerto é tentar focar, né? Num primeiro momento, como eu falei, teve um ano que eu estava fazendo sentença na magistratura do TRF3, estava fazendo discursiva na PGM de João Pessoa, ainda tinha também a PGE São Paulo, estava fazendo na discursiva da PGE São Paulo e também estava fazendo prova oral da Defensoria do meu Estado, ou seja, são preparações distintas num momento muito curto. Eu já tinha a vida corrida ali, né? Então, isso fazia com que eu até conseguisse passar, né? Eu consegui passar na defensoria, na PGM, consegui, em alguns casos, não consegui lograr êxito, como no TRF, né? E como na PGE São Paulo, mas eu acho que eu consegui ficar com um nível bom, é o que eu aconselho para quem for fazer qualquer carreira, foque na carreira. Não atire para todo lado, porque infelizmente você pode até passar. Mas hoje em dia as nomeações estão cada dia mais escassas, né? O número de nomeações cada dia diminui mais, né? Existe toda uma concentração ali nas vagas ou muito próximo delas. Então, o conselho que eu dou maior de aprendizado é focar, né? Uhum. Entre os erros que eu considero mais cruciais, assim, como eu mencionei, o não revisar, né? Felizmente, concurso é esse processo. Não dá para você só andar, só ser linear cada dia.
aprendendo algo novo. Não dá. Você tem que parar periodicamente e revisitar os temas, né? Só que, contudo, você precisa ter aquela análise para poder saber em que ponto você não precisa revisar tanto com aquela periodicidade. E essa é a melhor forma, é fazendo questões. Quando você eu tinha uma planilha que eu montava e percebia que para determinados assuntos eu já estava com o nível de acerto de 90%, com muita frequência. Então não eram assuntos que eu precisava revisitar com tanta frequência. Agora, aqueles assuntos que eu via que o meu nível de acerto nas questões estava em torno de 60, 70, eram assuntos que eu revisava com mais frequência. As questões eram sempre o norte para eu balizar ali como estava meu nível de aprendizado naquele assunto. Fazia um conjunto de questões naquele assunto, analisando a banca, e se eu visse, estou com 50%, 60%, eu digo que esse assunto eu preciso parar. E se eu visse que eu estava muito ruim, aí era o momento de parar, pegar o material, ler, às vezes ver uma videoaula e tentar reaprender, às vezes, aquele assunto, né? Teve temas que foram muito difíceis. Eu lembro que, por Ceará, eu tive que estudar muito uma problemática de ICMS, que teve muito julgado sobre ICMS na época, e a prova foi justamente um parecer sobre ICMS, que 50% perdeu, né? Assim, eu digo que é interessante você ter esse feeling, conhecer a carreira, para poder você saber essas questões. Por exemplo, no Ceará eu saquei que provavelmente poderia cair alguma coisa de ICMS, pela quantidade de jurisprudência. O parecer foi justamente aquilo. Na Câmara de Maceió, eu imaginei que poderia ter algum tema afeto a essa questão que aconteceu na cidade. Um tema de urbanístico, está relacionado diretamente ao urbanístico ambiental. Caiu na segunda fase. Então, conhecer a carreira bem é o que lhe permite conseguir você ter esse feeling do que pode cair, do que pode deixar de cair, né? Quando você fica tirando para tudo que é lado, você simplesmente não conhece. Eu perdi na sentença na Magistratura Federal justamente por isso. Era um tema muito específico, afetam a decisão do CARF, né, que era um conselho de recursos, que era muito específico. Se eu talvez estivesse bem direcionado ao estudo na carreira, na magistratura, poderia ter logrado êxito, né? Era a penúltima fase, no caso ali, né? Depois dessa, só teria oral. Infelizmente, não deu. Aí foi quando eu girei a chave. Percebi que eu precisava focar. Esse foi o maior acerto. E os erros que eu considero maiores foi o não revisar e eu negligenciar um pouquinho a lei seca. Eu olhava com um pouco de desdém ali, dizendo, não, estou fazendo questões, já estou conhecendo o que eu precisava conhecer. E às vezes você precisa, né? Algumas matérias, tipo leis curtas, que tem uma alta incidência, como lei de improbidade. Você, infelizmente, você tem que saber o máximo que você puder ali dos artigos, né? Lei de licitações, você não precisa saber tudo, mas tem artigos que você precisa saber com muito cuidado ali, né? Principalmente porque a nova lei é altamente conceitual. Você pega o artigo 6º, salvo engano, tem vários conceitos, você tem que estar bem ali a par daqueles conceitos, que eles caem com muita frequência. Tanto que caíram na segunda fase da PGF, da PFN, temáticas relacionadas justamente a esses conceitos. Eu achei interessante isso que você comentou de focar na carreira, né? Eu lembro de um ditado que a minha mãe dizia, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que eu não sabia direito ainda que área seguir, ela falava que jornalista é uma profissão que você sabe um pouco de tudo, mas não sabe muito de nada, se você não se especializa ali numa área. E eu vejo que É, o público é muito disso, né? Se você atira para tudo quanto é lado, você pode ter uma bagagem grande de conhecimento, mas é um conhecimento muito legal, né? raso, né? De muita coisa, de um pouco daqui, um pouco dali. Hoje, para passar em concurso público, até pelo que você comentou aí das notas de corte, né? Você precisa estar ali disputando pau a pau com quem está ali se aprofundando no tema, para ter esse feeling, como você comentou, de se preparar para a prova discursiva, que hoje tem sido feito muita diferença nas classificações. Então, não dá no mundo dos concursos para saber um pouco de tudo e muito de nada, não. Você tem que realmente saber muito Isso. ali da área que você está estudando. A verticalização aí é fundamental, né? É fundamental. Aí é onde eu acho que a estratégia gira essa chavinha de trabalhar um pouquinho da parte genérica dos livros para focar, né? Tanto que quando você vai procurar qualquer curso de estratégia, você percebe que os cursos são direcionados, né? Até você pega curso até da área fiscal, você vê que é o ISS em determinado lugar ali, não é aquela coisa genérica, o ISS como um todo, por exemplo. Isso aí ajuda um bocado, faz com que você encurte seu tempo, principalmente para pessoas como eu, casados, com trabalho, filhos. Aí o seu tempo é muito curto, você não pode se, assim, tá cometendo erros de forma reiterada. Isso vai atrasar imensamente a sua chance de uma nomeação, né, de conseguir ingressar no serviço público. Uhum.
Esse é o objetivo da estratégia, poder dar tudo, como dizem lá em Minas, na minha terra, é mastigadinho, né? Você não precisa perder tempo correndo atrás de material, vendo se está atualizado ou não. É você ter a confiança de que tudo que está pedindo no edital está ali, justamente pelo fato de ser um material direcionado. Tem, claro, os cursos regulares que a gente chama, então vai ter curso regular para procuradorias como um todo, curso regular para a área da saúde, curso regular da área das carreiras policiais, né? Para quem está começando ali, sem previsão de edital e tudo, poder ter uma noção do que é básico, do que cai nas maiorias daquela área, mas quando sai um edital, né, tem ali o curso direcionado para aquele edital, até os concursos de prefeituras. Às vezes estou vendo prefeituras ali de cidades que eu nem conhecia, mas que Isso. está lançando curso, e eu falo, olha, essa cidade, deixa eu ver onde fica aqui, porque eu também não conhecia. Então, hoje tem esses cursos direcionados para que você possa virar especialista ali e poder e mandar bem na prova. E é justamente o que estão pedindo. Hoje em dia, as carreiras elas querem que você tenha esse grau de especialização, que você vá a fundo para essas provas. Eu lembro de uma prova que eu fui na confiança e foi uma prova altamente especializada, que foi a PGE Goiás, né? Não essa, a anterior. Acabei que não deu certo, justamente porque tinha um nível imenso de especialização, muita legislação local. E eu lembro que no momento o Estratégia estava oferecendo até uns cursos só de legislação local. É porque naquele momento eu estava muito focado em fazer a prova para a PGE aqui em Alagoas. Estava fazendo Goiás quase que por uma questão de manter ritmo. Né? Meu foco maior era Alagoas, né? A PGE Alagoas, acabou que não deu certo também, mas o foco era a PGE Alagoas. Uhum. Deixei Goiás meio ali stand-by. É isso, é fazer provas, né? Mas não dá para Fazer prova, ficar fazer prova. direcionada para cada um, legislação específica de cada um é ter foco, mas e ganhando essa experiência de prova também, eu sempre ressalto, né? O pessoal sabe que concursos de carreira jurídica, geralmente o valor da inscrição é meio salgadinho, né? Mas para quem não está trabalhando, não tem condições de pagar a inscrição, dá uma olhada no edital, que o edital sempre traz ali possibilidade de isenção da taxa de inscrição, seja através de doação de sangue, seja quem participa de programas sociais do governo. Então, sempre vale dar uma olhada ali, porque os gastos são muitos para fazer concurso, muitas vezes com deslocamento e tudo. Então, vale a pena ficar de olho, porque às vezes você pode estar, por exemplo, doando sangue, fazendo uma boa ação, ajudando outras pessoas, né? E ainda tendo um benefício direto aí, conseguindo isenção em concurso público. Mas, claro, sempre olhar o edital para ver todas essas possibilidades. Então, Jean, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Tenho certeza que o pessoal está nos assistindo, principalmente para quem está começando nos estudos aí. Ficou bem claro, principalmente essa dica, né? Dessas dicas da revisão, do direcionamento. Então, eu tenho certeza que vai ajudar e motivar muita gente. Mas antes da gente finalizar, o que você quer deixar de dica ou de mensagem para a gente encerrar aqui a nossa gravação, tanto para quem vai iniciar, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Para quem vai começar, ou para quem está se sentindo um pouco para baixo, com as reprovações, né? Tiveram muitas provas ali, carreiras que nomearam muito, e algumas pessoas até boas, né? Que já estão um bom tempo aí estudando, não conseguiram, né? Lograr seu espaço, né? Eu posso dizer que o caminho dessas pessoas, se elas persistirem, está guardado, né? Elas precisam só aperfeiçoar o nível de estudo, né? O que você também tem que se dar o direito é de sempre mudar. Se não está funcionando, procure achar os seus erros e tentar a melhor forma de funcionar. Você precisa ter essa autoanálise de perceber o seu grau de evolução. Eu estava nessa média, né? O pessoal que está passando está nessa média, o que é que eu preciso ir para ir galgando aos pouquinhos de pontuação para chegar ali? Se renovar sempre, né? Ver o que você está errando, você está acertando, fazer essa reflexão. Se continuar, persistir e sempre se der o direito de mudar, né? Não ser conservador ao ponto de manter a forma de estudo, né? Como eu até mencionei, né? Mudar às vezes essa forma de estudo de livros, né? Para trabalhar com materiais, com PDFs, com videoaulas ali mais focadas. Isso é um caminho interessante para você economizar seu tempo e poder estar aprendendo sempre mais, né? Sempre, sempre, sempre mais. Uhum. Você só fala, me lembrou uma entrevista que eu fiz com um cara que ele tinha sido aprovado em quase 10 concursos para a área de segurança pública e não passava. E aí, acho que no 10º concurso ele conseguiu a aprovação. E ele falou que o diferencial dele foi que ele insistia. Ou seja, ele era reprovado numa prova, jogava a culpa na banca, jogava a culpa na prova, mas nunca olhava para si, porque ele via o que os outros fizeram e achava, né, que porque uma pessoa fez, ele tinha que seguir a risca que ia dar certo para ele também. Se você sente Não, inúmeras entrevistas para mostrar pessoas diferentes, com histórias diferentes, rotinas diferentes que alcançaram a aprovação. E ele falou que só conseguiu a aprovação quando ele parou de insistir e começou a persistir, que é você seguir, mas reconhecendo os seus erros, fazendo os ajustes, que aí a aprovação vem. isso, até porque não existe um modelo padrão de aprendizado, né? Cada pessoa tem suas particularidades, né?
Tem pessoas que podem dominar a licitação de uma forma fácil, tem outras que já têm muita dificuldade naquele assunto. Então, tanto que um cronograma linear assim é um pouco complicado, né? Você precisa de um cronograma baseado no seu nível de aprendizado naquela disciplina, né? Para alguns, empresarial é uma matéria difícil, para outros, tributário é uma matéria difícil. Você precisa ajustar de acordo com suas características, né? Sua base, sua formação, né? Tudo isso entra na sua, como foi seu processo dentro da universidade, tudo isso conta para saber como vai ser o seu caminho como concurseiro, né? O que é que você tem facilidade, o que é que você tem dificuldade. Receita de bolo não existe, mas um bom Na, material tá sempre na lista de quem é aprovado. Então já é, fica a dica. a receita de bolo não existe, mas bons ingredientes você pode encontrar, né? Com certeza. Então, Jean, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Parabéns pela sua conquista e pelo jeito agora aposentou as canetas. Agora sim. Sim, sim. Com fé em Deus, agora eu encerro. Assumindo lá, eu encerro. Então, Jean, mais uma vez, obrigada e parabéns. Obrigado. E o pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas também, ficar por dentro de todas as oportunidades no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.